Então, muito boa noite, muito prazer. Meu nome é Sérgio. De vez em quando eles me chamam para vir aqui. Normalmente quando eles não acham ninguém. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Nós vamos falar sobre essa retomada da pureza. Bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito. Tem as bem-aventuranças de Jesus, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí a gente fica pensando, né? Meu Deus do céu, como é que a gente faz? Todo mundo sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Mas nós vamos resumir aqui rapidamente para a gente não esquecer. Nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui num processo de aprendizado e desenvolvimento e retornaremos para a pátria espiritual novamente. Então, tem provérbios populares que dizem assim pra gente que só existe uma coisa que é certa na vida. Eu não falei, não foi eu que falei, foi ela, viu? Então, tem uma coisa que é certa na vida, que é efetivamente o nosso desencarne, a nossa despedida da Terra. Mas é uma despedida temporária, porque nós retornaremos para continuarmos a nossa jornada. E nós estamos aqui vivendo um pedacinho da nossa imortalidade. Então, chegamos aqui, estamos aqui, ficaremos aqui e muito provavelmente voltaremos para cá. Muito provavelmente voltaremos para cá. Então, é importante a gente ter essa noção, essa ideia, porque ainda hoje pela manhã, um amigo estava dizendo assim que, bom, nós temos Jesus e a gente não consegue realizar nada do que Jesus pede para a gente. Será que é motivo da gente desanimar, né? Então, aí a gente fica pensando. É claro que não é? Porque nós estamos num processo de aprendizado. Então, a gente vai escorregar, vai cair, vai ter problema, vai levantar, vai cair de novo, vai levantar outra vez, até que a gente aprenda como lidar com a nossa imortalidade. Essa é a ideia. Bom, mas precisamos retomar, sempre é o momento de retomarmos as nossas possibilidades maiores. Sempre, 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 sempre é um momento. E é para isso que nós estamos aqui. Então, como é que nós podemos fazer para retomar esse sentimento de pureza, de amor, de fraternidade? Para que nós estamos na casa religiosa? Para que nós estamos sentados aqui? Quais são os nossos objetivos? O que nós estamos pensando? Nós já estamos assim confortados e temos o conhecimento necessário para a gente poder utilizar as possibilidades que nós já conhecemos. Nós aceitamos essas ideias de renovação, nós aceitamos essa ideia de pureza. Como que é que está funcionando isso para a gente? Como é que nós estamos percebendo tudo isso? Porque uma coisa é certa, além da morte... É a morte? É, a morte que é certa, né? Além da morte, tem mais coisas que são certas. Uma coisa é certa: ninguém vai modificar a gente, ninguém vai convencer a gente. Nós é que temos que nos convencer. Então, o exemplo que as pessoas pedem para dar, dá um exemplo aí, não é? Normalmente os jovens pedem um exemplo. Então, vou dar um exemplo para vocês, que era mais ou menos assim. Você já tentou convencer um corintiano a se tornar São Paulino? Ou já tentou convencer um São Paulino a se tornar palmeirense? Então, é muito difícil, não é? É ele que tem que chegar a essa conclusão, que o time está indo muito ruim, que já faz muito tempo, que ele está sofrendo muito, que não vale a pena continuar torcendo desse jeito, que, poxa vida, ao longo da sua vida todinha, poucas vezes você ficou feliz com ele. Então, aí você pensa, talvez seja melhor mesmo mudar, não é? Mas nós precisamos estar convencidos disso, porque senão a gente não consegue, não é mesmo? Agora vocês imaginem a expectativa divina quando a gente tem algum conceito desnecessário em nós, algum conhecimento que não chega a ser bem um conhecimento, mas uma experiência desnecessária, o quanto ele torce para a gente se convencer e mudar, para a gente ir para novas direções. Mas para que isso aconteça é importante a gente abrir os corações e ter aquela sintonia de aprendizado, de conhecimento. Estar disposto a conhecer um pouco mais, estar disposto a modificar. Olha o que Kardec fala para a gente lá no Livro dos Espíritos. Ele fala assim, olha, se no futuro acontecer alguma coisa que vocês verifiquem que a doutrina espírita ficou para trás, ou que temos conceitos que não existem, ou que temos conceitos que não são
satisfatórios, nós podemos e devemos mudar para algo mais satisfatório, mais correto, com mais diretrizes. Então ele colocou isso para mostrar para a gente o seguinte: nós temos que abrir o coração para aprender, não só para aprender, mas também para praticar. Como é que a gente pode limpar, por exemplo, a calça de um mecânico? Nossa, uma coisa que não tem nada a ver, nem sei porque eu falei isso agora. Meu Deus do céu, agora estou falando melhor? Tá melhor. Estou me adaptando com isso aqui. Estou querendo me exibir, na verdade, para vocês. Como é que a gente faz para lavar a calça de um mecânico? Ou as mãos do mecânico? Não dá para lavar numa vezinha só, né? Não dá só para pôr a mãozinha ali na água, só jogar a aguinha. É preciso esfregar, colocar produtos, é preciso empreender um esforço imenso. E isso vai levar um tempo, porque muitas vezes a gente não vai conseguir na primeira lavada, vai ter que lavar 1, 2, 3, 4 vezes para isso. Então, quando a gente se suja espiritualmente, nós não podemos imaginar que vai jogar uma aguinha na nossa cabecinha assim. Olha que associação também terrível que eu fui achar agora, né? Aí joga uma aguinha na nossa cabecinha e a gente sai dali já purinho da Silva. Não é assim, não vai ser assim. Porque ainda nós vamos estar carregando uma série de conceitos, uma série de preconceitos, uma série de coisas em nós, que ao longo do tempo nós vamos nos convencendo. E é para isso que nós estamos aqui, nos convencer do bem, da prática do bem, da prática da caridade, do amor, da reciprocidade, da bondade divina, do amor divino. E aí Jesus vem e fala assim para a gente que o mais importante é que a gente aprenda a se amarmos uns aos outros. E aí ele vai lá na frente, quando está lá na frente, ele fala assim para a gente: como eu vos amei. Então ele fez uma demonstração de amor ao longo da sua vida, do seu apostolado de 30 anos e depois mais 3. E depois lá na frente assim: amar como eu vos amei. Ou seja, oferecer, favorecer, auxiliar, apacentar, tranquilizar, amar, realizar, um monte de coisas que ele ensinou para a gente. E a retomada é basicamente isso. E aí vem lá o nosso irmão Simonetti. Deve ter vindo aqui alguma vez. O Simonetti veio aqui alguma vez? Veio, né? O Simonetti já está no mundo espiritual. Por isso que eu vou falar bem dele, né? Porque senão depois eu saio aqui na rua, ele pega eu lá na rua e estou lascado, né? Mas ele fala para a gente o que nós estamos fazendo para o bem, para a prática do bem, para a engrenagem do bem. Porque assim, a gente adora receber o bem, não é mesmo? Mas a gente também gosta de favorecer com o bem. A gente gosta? Então, essas perguntas a gente deve fazer. Bom, é muito bom quando você é bem atendido numa repartição pública, num comércio, numa condução. É maravilhoso quando você chega aqui na casa, as pessoas de sorriso no rosto, encaminha a gente, trata a gente com amor, com carinho. Mas como que a gente faz isso em casa, no trabalho, na rua? Como que a gente se comporta? É assim que a gente vai se retomando. Dizer: nossa, eu recebo tanto. Vou lá no Nabem, nossa, Nabem, a gente até reconhece, se não fosse essas idas até lá, eu não sei o que seria de mim. A gente até entra nessas reflexões e pensa: meu Deus, mas o que é que eu estou oferecendo para o Nabem? Porque eu estou recebendo do Nabem, mas o que é que eu estou oferecendo? Mas não exatamente para o Nabem, com recursos financeiros, essas coisas, não exatamente com isso. Mas em trabalho, em união com os demais irmãos, para que nós possamos estar prontos e aptos para receber novas pessoas em situações mais complicadas do que as nossas. A gente já está disposto a devolver isso, esse bem? Então, é isso que vai fazer com que a gente continue lavando, esfregando a calça do... Como é que era o nome mesmo? Do mecânico. A senhora está prestando atenção, que bom, ótimo. Isso aí foi um teste, né? Pelo menos um está prestando atenção, não é mesmo? Porque eu esperava ouvir mecânico de todo mundo, mas só ela falou, né? Paciência, mas ótimo, assim é ótimo. Então, é importante a gente continuar realizando alguma coisa para esta prática. É isso que nós não podemos deixar de realizar. Agora, aonde a gente pode fazer isso? Em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, às vezes, aconteceu comigo agora há pouco.
estava atento para fazer uma conversão, aí de repente eu fiz a conversão e tinha um pedestre na rua, se assustou, me elogiou toda a minha família, meus irmãos, minha mãe, meus pais, todo mundo. E na hora eu falei, meu Deus do céu, mas eu estava com atenção lá, que vinha outro carro lá, meu Deus, e o que eu faço? Ai, não deu nem tempo, porque o carro foi andando, graças a Deus, porque eu ia dizer para ele, para o senhor também, muita paz no coração, que Jesus te abençoe bastante, vai em paz, foi sem querer, o senhor me desculpe. Então é nesse aspecto que a gente renova, que a gente retoma. Então o fato de não ter expressado assim verbalmente, ou gritado da janela, ou qualquer outra coisa, pode ser já alguma natureza já tentando modificar a gente, dizendo assim, mas não precisa, não tem necessidade. É natural que a pessoa perca, assim, em alguns instantes se assuste, fique nervoso, fale coisas, fique bravo. É natural, isso é natural da gente. Mas é que a gente tem um botãozinho, não sei se todo mundo tem esse mesmo botãozinho, mas tem um botãozinho assim, que quando acontece isso, ele aperta assim, e de repente ele abre a jaula do leão na gente. Meu Deus do céu, abre a jaula do leão. Aí o leão põe o bração para fora, ele quer sair dali, quer pular, mas ele não pode, porque ele está preso com outras coisas. Aí ele tem que parar, ele tem que abrir o carro, Bom, então de vez em quando a gente precisa criar uma barreira para não soltar esse leão que existe em nós, essa coisa forte, esse instinto forte que nós temos, que é uma coisa que a gente aprendeu bastante isso, desde criança que a gente aprende, não pode levar desaforo para casa, nós não aprendemos isso? Mas e daí? E daí? Às vezes por causa de uma bobagem, você passa nervoso, fica nervoso, cria ali um problema. A gente vê até notícias de trânsito que às vezes a pessoa desfere um projeto contra o outro, cria lá uma dificuldade, um problema danado, grande, gravíssimo. Aí vem o André Luiz lá com toda a sabedoria e fala pra gente 5 minutos de desequilíbrio. 1, 2, 3, 4, 5 minutos de desequilíbrio pode representar pra gente séculos de sofrimento. Olha só, aí você pensa assim, né? Você, sei lá, tira a vida de uma pessoa, você nem pode imaginar como é que vai ser as consequências disso. O que isso vai ocasionar pra gente, o que isso vai causar na gente. Depois tem que reencarnar junto com a gente, na mesma família, muitas vezes na figura de pai ou de filho ou de familiar da gente. E a gente vai ficar ali temperando, se ajustando, se arrumando. Aí você quer se reajustar, mas o outro lado não quer, não aceita. Então são séculos, às vezes, de sofrimento por conta de 5 minutos de desequilíbrio. Então nós precisamos pensar nisso. Vamos imaginar isso agora. Ninguém quer convencer vocês de serem São Paulino nem palmeirenses, tá bom? Mas é assim, pensem, 5 minutos podem causar pra gente muito tempo de desequilíbrio. Muito, muito tempo. Então, quando a gente estiver diante de uma situação que a gente pode ter até o direito, pode estar na razão, pode estar tudo a nosso favor, nós precisamos aprender simplesmente a renunciar, simplesmente a voltar para trás e dar um pé para trás e pensar assim, as consequências disso podem ser desastrosas. E eu não estou disposto a isso. Eu estou disposto a procurar coisas melhores, coisas maiores. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Então, vamos pensar fortemente, porque aí nós vamos purificar o nosso coração. E é dessa forma que a gente vai continuar lavando a calça do... do mecânico. Isso mesmo. Vai continuar lavando a calça. Já com produtos mais eficientes, não é? Então, por exemplo, a gente vai viajar para a Coreia do Sul, por exemplo, aí você vai lá se informar, tem algum sabão em pó, alguma coisa que seja boa. Aí ele vai dar um sabão e falar, esse sabão aqui é 10 vezes melhor do que o brasileiro. Aí traz um pouquinho de sabão em pó de lá, né? Ajuda para lavar aqui, certinho, né? Então a gente vai arrumando uma forma de ir melhorando, de ir arrumando esse problema que nós temos, que nós criamos, né? Nós fomos inventar de usar uma calça de mecânico para consertar o carro, e agora a gente não consegue, está tendo dificuldade de limpá-la, de arrumá-la, de melhorá-la. Bom,
voltando a essa questão, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 15 ou 16, eu até separei aqui, e tem uma listinha legal. Eu não consigo enxergar. A senhora está de óculos? Veja aqui, capítulo que é esse aqui? Mas nem capítulo 17. 17. Aqui, olha o título aí. O homem de bem. Lê uma dessas aqui para nós, ó. Já que a senhora está enxergando bem. E desculpe, viu? Aqui eu não estou enxergando muito bem. Bem alto, vai. Tá. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Muito bem, olha aí. Ela leu uma delas aqui, mas tem uma relação enorme aqui. Tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É claro que nós estamos aqui na Chácara Clabin, tão difícil falar disso, né? Porque a maioria de vocês aqui tem muito dinheiro guardado, estão cheios de dinheiro, estão muito ricos. Eu falar assim, mas coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Faça esses recursos movimentarem o progresso, auxílio, reconforto, agasalho. Façam desses recursos melhores possibilidades. A gente vai devagarzinho retomar o sentimento maior. Eu não sei, mas lá o Richard também dá um exemplo de uma criança. A gente tem um exemplo de uma pureza numa criança, não é? E é tão bonitinho, porque às vezes você briga com a criança, ela dá 2 minutinhos assim, ela já está de volta querendo se reconciliar com você, ela nem levou em consideração aquilo. Dá uma voltinha assim, já está de novo querendo alguma coisa, pedindo, fazendo, querendo brincar, querendo alguma coisa. E a gente precisa, às vezes, ter essa resiliência, ter essa força de passar por cima dessas dificuldades. Porque, olha, quando a gente recebe uma malcriação, por assim dizer, a pessoa que está fazendo uma malcriação para a gente, na maioria das vezes não sabe o que está fazendo. Na maioria das vezes não sabe. Você pega os nossos filhos, por exemplo, que nem eu tenho lá em casa, 4 comedores de arroz e feijão. Aí você pega lá, por exemplo, o mais novo, que tem 18 anos, né? Aí de repente ele fica nervoso. Aí você fala, tá nervoso? Por quê? Você também fica. Mas se acalma. Você também tem que se acalmar. Mas eu não estou nervoso ainda. Mas você vai ficar daqui a pouco. Então, normalmente, ele não sabe exatamente que ele poderia dar uma volta nisso, que ele poderia, mas é que ali está gritando muito, seus instintos, suas coisas estão gritando muito forte dentro dele. Ele tem lá uns 4 botões do leão, então ele abre a jaula em 4 dimensões, 2 para frente, 2 para trás, e aí não tem jeito de segurar, né? E fica aquela coisa forte, aquela coisa difícil de domar, né? Então, para você domar o leão, muitas vezes é assim, você precisa ficar paradinho, quietinho, não é? Não demonstrar muito medo, assim, ou não demonstrar o mesmo sentimento que ele tem, porque se ele te atacar é porque ele está com medo. Se ele não tiver com medo, ele não te ataca. Então, aliás, falando nisso, me lembrei de uma coisa interessante, só para a gente relaxar um pouco, essa conversa está muito séria. Outro dia eu estava no interior e tinha um grupo de gente andando no meio de um sítio lá, e tinha um moço que levava as pessoas para andar, aqui tem o pasto, aqui tem não sei o que, daqui a pouco veio acho que era uma vaca, um boi lá, numa velocidade em cima da gente, e o moço falou assim, fica todo mundo calmo que eu resolvo isso, mas daqui a pouco o bicho está se aproximando, num negócio, se aproximando, eu falo, meu Deus do céu, não corram, ele fala, não corram. Eu falei, ai Senhor Jesus, podia ser de outra forma, mas se for dessa, podia ter deixado a senha do banco, podia ter já feito o testamento, já podia ter feito tanta coisa. Não corram, calma. Ele simplesmente abre os braços. O bicho dá uma brecada, rola no chão e sai correndo de volta para trás. Meu Deus do céu, só com isso. Ele falou, é que ele não enxerga as coisas como a gente enxerga. Então, para ele, isso aqui é um inimigo dele imenso que vai atrás dele. Por isso que ele saiu correndo. É uma coisa que vai contestar ele, que vai atrás dele. Então, ele não enxerga como a gente enxerga, né?
Então, às vezes, diante de um desequilíbrio, vamos lembrar do homem lá na fazenda. Ninguém se mexe. E aí você, devagarzinho, conversa com o Criador, fala: ai, Senhor, e agora, né? Está tão desequilibrado. Nem sei se eu dei razão para isso, mas se eu dei, pede desculpa para você mesmo, para ele, assim, mentalmente, sabe, assim, escuta. Se possível for, não retruque, não fale nada, porque ninguém consegue escutar nada quando o outro está nervoso. Ninguém consegue. Quando a gente está nervoso, a gente escuta alguma coisa. Aí vamos dar um exemplo na briga de casais, que também aqui na Chácara Clabim não tem esses problemas. Isso aqui é só coisa que tem lá na Casa Verde, freguesia do Ó, onde eu moro lá tem esse problema. Mas aqui na Chácara Clabim não tem isso, não é mesmo? Então é assim, o maridinho está nervoso, está aborrecido, está chateado, está xingando, está nervoso, está desequilibrado. Não é o momento de falar nada. Não dá para falar nada. É o momento de esperar. De aguardar, às vezes, o próximo dia, sabe assim? O outro dia. Mas o quê? Eu vou aguentar? Não é que você vai aguentar, você vai, com sabedoria, saber o momento certo para abordar determinados assuntos. Ah, mas eu também estou nervosa, ele também tem que me aguentar. Já pensaram a confusão que é isso? Um aguenta de um lado, outro aguenta do outro. Não é mesmo? Aí dá uma explosão, é muito complicado. Então, se você tem um passinho na frente, se você tem um pouquinho mais de entendimento, saiba a hora de falar as coisas, saiba a hora de conversar as coisas. Então, muitas vezes no trabalho também tem a hora certa para você fazer lá algum tipo de reclamação, algum tipo de coisa. Tem a hora certa. Não adianta você ficar falando toda hora que aquilo está injusto, que aquilo não, porque ele ganha mais, porque não adianta. Tem a hora certa para aquilo. Nós temos que ter sabedoria para isso. Quando a gente consegue essa proeza, nós estamos retomando os nossos melhores sentimentos de pureza. Porque nós somos criados simples e ignorantes e nós estamos num processo de conhecimento, de experiência. Então, às vezes a experiência é um tanto quanto assim traumática, às vezes é difícil, às vezes é certa, às vezes é errada, mas são experiências. E aí, quando a gente passa pela experiência, lá na frente vai dizer: eu não quero mais essa experiência. Ou essa experiência foi muito favorável, eu aceito uma experiência parecida com essa. Então, são experiências. Então, é assim, se você consegue ter o equilíbrio de saber passar por essas experiências difíceis, obviamente nós estamos burilando o nosso interior, os nossos sentimentos e o nosso coração. Então, a lição de hoje para todos nós é justamente essa. É aquela de nós retomarmos o processo ou a construção de equilíbrio em nós. Vocês já imaginaram como a gente volta para o mundo espiritual? Como é que seria se todo mundo chegasse lá desequilibrado? Como é que seria? Não é? A gente até tem uma certa noção, não é? Diz que tem um lugar lá que só tem gente desequilibrada, né? Diz que o André Luiz foi para lá também, ficou lá uns 10 anos, 8 ou 10 anos nesse lugar aí, não é? Agora a gente sai daqui num desequilíbrio. O que a gente espera que vai acontecer com a gente? Será que a gente não consegue numa encarnação achar o ponto de equilíbrio? Aí você pensa assim: mas isso me aborrece, me irrita, me desequilibra. Veja onde está o ponto de equilíbrio nesse fato, nesse aspecto, não é? Lá em casa, os meus filhos já descobriram, por exemplo, no trânsito. O que eles falam no trânsito? Eles aprenderam desde pequenininho. Quando alguém faz alguma coisa errada no trânsito, fala assim: está aprendendo, né, pai? Está aprendendo, ele está aprendendo. Tá. Então, nós também podemos estar aprendendo. Ou os nossos irmãos podem estar aprendendo e ainda não conseguem mostrar o que aprenderam para a gente, não é? Então, ele está aprendendo, o taxista está aprendendo, o motorista de ônibus, de caminhão, o motociclista, estão todos aprendendo, não é mesmo? E é bom a gente ter essa noção, essa ideia, porque aí você tira um monte de inimigo da sua frente, porque eles estão todos aprendendo. Então, aquilo já não irrita mais você como irritava antes. Então, ache o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio, e isso vai nos ajudar, nos favorecer e vai nos fazer retomar a essa bendita pureza. Bom,
Se a gente mesmo assim continuar escorregando e caindo que nem eu, aí nós não temos outra forma senão trabalhar. A minha mãe dizia, quando a cabeça não pensa... Vocês já sabiam, disso? Olha só, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, quando a gente não consegue raciocinar direitinho, não consegue achar o ponto de apoio e de equilíbrio, então nós temos que nos esforçar. O Chico dizia que a gente tinha que trabalhar até doer. Então, vou dizer para vocês, se a gente tem muitos pontos que a gente não achou ainda, nós temos que trabalhar na prática da caridade. Então, essa é a recomendação que a gente dá. E a recomendação também do Espírito Alta de Souza, quando ela diz assim pra gente, lá atrás, mais ou menos na década de 80, ela fala assim, glorificada sejas aonde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho. Mãos que revelam um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, eu fito-te a luz que passa assim, enquanto exulto vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, é o amor de Deus na inteligência humana, é uma estrela engastada na outra estrela. Muito obrigado pela atenção e olha, daqui a pouquinho, João, pedi aí para vocês fazerem perguntas.